De volta com o Educador Entrevista, vamos falar de uma apresentação da Companhia Minas que ocorre amanhã aqui no Teatro Municipal Fausto Bellini Degani. Eu converso agora com a Gisele. Gratidão pela participação conosco, querida. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Luciano. Bom estar falando com você, mesmo que de longe aqui. Gisele, falar um pouquinho, né, antes da gente falar da ópera em si, do espetáculo em si, eu queria falar do Minas, não é? Que é um grande incentivador da cultura na nossa região, não é? Que trabalha a música de uma maneira bem característica, né, nos seus espetáculos, nas suas apresentações, com um refinamento, com uma qualidade, né, que vai do figurino ao cenário, à luz, né? Enfim, não estou nem falando da música em si, né, que a gente não tem o que discutir, né, da excelência, mas de trabalhar com todos os detalhes. Há quanto tempo já, Gisele? A Companhia Minas, a Minas é uma produtora de arte que está fazendo 40 anos esse ano. A Companhia Minas, trabalhando com ópera, trabalhando só com música, faz 33 anos. Nós estamos esse tempo todo na estrada aí, fazendo um trabalho que a gente busca a excelência, né? Sempre tenta servir o melhor possível ao nosso público, aos nossos colaboradores, a todo mundo que trabalha com a gente, aos nossos patrocinadores e às cidades da região, porque a nossa proposta desde o começo é trabalhar com o interior, com as cidades do interior. Nós começamos em Campinas, em 1990, com a companhia, com a revista Minas, nós começamos em 1983 aqui em Verão. Então, nesse tempo todo, a gente teve uma caminhada longa, em Campinas nós ficamos 2 anos, depois transferimos tudo para cá, porque a gente queria atingir o nosso interior aqui, né? Ribeirão Preto e toda a região de Ribeirão Preto. E nós temos feito muita coisa bacana pela cidade, aqui afora. Nós temos um projeto grande, o projeto Cantar, que a gente leva para vários polos, né? Várias equipes para polo de educação musical através do coral, do canto coral. Uhum. E levamos também para, atualmente, nós estamos fazendo um projeto, que é o projeto Tocar também, né? Então, nós estamos levando música orquestral para crianças de polos também aqui da região. Então, além disso, a gente faz nossas montagens de óperas, principalmente, mas de musicais, de show, de teatro, trazemos balé, trazemos projetos de fora também, de teatro, de shows, concertos. Então, é uma coisa bem diversificada, porque hoje nós temos o nosso teatro, o Teatro Minas, né? Uhum. Nosso teatro já tem também 13, 14 anos, está fazendo esse ano, e é um teatro muito bom de estudar, não é porque é nosso, não, mas é muito gostoso, é um lugar gostoso, bonito, cheiroso, e com muito espetáculo bom para assistir. E atualmente, tudo gratuito, todas as entradas no Teatro Minas são gratuitas. Muito bom, Gisele. E exatamente isso, né? É um espaço extremamente aconchegante, né? Extremamente bem montado, né? Acho que quem é de artes e já se apresentou no Minas sabe do que eu estou falando, não é? Porque uma coisa é você ser um espaço que atenda bem ao público, né? Mas conseguir atender bem ao público e ao artista, são raros os espaços que conseguem essa dobradinha aí, e o Minas consegue isso muito bem. E o bacana... Eles fazem esse trabalho com excelência, eles fazem isso, recebem todo mundo muito bem. E o bacana nesse seu depoimento, né, é interessante também isso, né, que é uma produção de circulação de cultura para o interior, pelo interior e do interior, não é? Porque a gente teve por décadas nessa coisa de ser só, né, espaço de receber coisas da capital, não é? Então era isso, o interior é interessante, para receber, mas nunca se deu de fato essa voz, não é, do interior enquanto produtor, não é, enquanto possibilidade de produzir, circular, fazer as pessoas se manterem também no interior com cultura, não é, e fazer o eixo contrário, né, muitas vezes levar essa produção de qualidade também para a capital. Isso, eu trabalhei por um tempo no Teatro Municipal de São Paulo, cantava no teatro. E lá a gente via muita gente do interior trabalhando, tinha muita gente do Porto trabalhando lá, muitos solistas da orquestra. Então, a gente não pode ser assim. A gente tem que ter coisas acontecendo lá para as pessoas não terem que migrar para São Paulo.
né? Que, na verdade, São Paulo é o grande polo de ópera, principalmente no Brasil, né? Onde se tem mais produções, onde se tem um teatro com corpos estáveis, fixos, com bom salário, onde se dá emprego para muitos cantores lírico, para muitos instrumentistas. Então, é muito importante a gente poder ter isso aqui, né? Não precisar migrar para lá, porque nem todo mundo gosta de viver lá, né? Eu, por exemplo, não gosto. Então, nem todo mundo é obrigado a viver numa cidade daquele tamanho, né? Ribeirão Preto já está uma cidade grande. Penso que a gente pode ouvir. Altinópolis, Batatais é uma mira também. Altinópolis, a gente mira. Essas cidades aqui que são boas de se viver, que você vive de verdade, né? E não tem aquela agitação. Para ir para um lugar, você perde 2 horas do teu dia. Então, por que a arte não pode acontecer aqui? Pode. E eu vou te dizer que pode, além desses projetos todos que nós estamos fazendo, acho que tem uma coisa que vocês nem sabem. Ontem nós estivemos na escola Esther Viana, fazendo uma palestra a respeito da ópera, né? Os alunos também vão assistir amanhã a ópera. E contamos a história, contamos para eles conseguirem entender melhor o que vai acontecer amanhã. Apesar da ópera ser toda em português, nós fazemos sempre a versão em português, né? Como todo país na Europa faz. Você está na Alemanha, você está numa cidade pequena, você vai fazer a ópera italiana em alemão, vai fazer a ópera inglesa em alemão. Aqui se faz pouco isso, mas hoje nós fazemos muito. Então, a gente faz a ópera italiana em português, que é para o público entender, né? Senão a gente não vai conquistar esse público. Exato. E estávamos conversando com eles, eu estava contando e as pessoas não sabiam disso. A gente tem bastante gente de cidades da região que cantam aqui na companhia, que fazem aula de canto aqui. Uma dessas pessoas é o Luiz Felipe Souza, que é daí de Batatais. A família dele é daí, os avós moram ainda aí, foi criado em Batatais. Esse menino cantou aqui, canta na companhia, ele integra o nosso elenco. Ele se formou em música pela USP, aqui de Rio Preto. Está fazendo pós-graduação no Unicamp e, recentemente, era para ele estar nessa montagem, era para ele estar cantando em Batatais amanhã. Mas ele teve, esse mês agora de maio, ele teve uma chance de fazer uma audição na França, em Paris, no Teatro de Ópera de Paris. E aí ele foi aprovado na Academia de Teatro de Ópera de Paris. Então, um batataense, assim fala, estará no mundo agora. O Xerife vai começar agora em setembro, na Academia de Ópera, e vai... Daí é o mundo. Daí você canta no mundo inteiro, os principais teatros. E ele nasceu em Batatais. E isso é importante a gente destacar, né? Porque aí a gente vê a dimensão do projeto de difusão real, não é? Porque a gente pensa... Isso como que a gente tem... porque como você coloca bem, olha, a gente tinha muitas pessoas que tinham que migrar para São Paulo para ter esse contato, conseguir uma chance dificílima, né, de ingressar nesses corpos estáveis e para aí poder se desenvolver e ter chance, não é? Se a gente consegue ter estruturas, corpos estáveis também no interior, não é? A gente vai conseguir potencializar isso muito mais. E quando você fala, né, de fazer a palestra na escola, não é? O quanto isso de fato difunde aquela criança que tem lá o seu talento, que tem o sonho, não é? Se sente mais empoderada para isso. Sim, sim. E nesse projeto atual, que é com esse projeto que nós estamos levando, o Dianisqui, que amanhã para Batatais, a gente tem 3 óperas. Chama Caravana de Ópera Minas. É uma pequena caravana, porque só dava para fazer esse projeto pequeno, então a gente está fazendo Dianisqui, Bodas de Fígaro e Barbeiro de Sevilha. Todas as óperas são em português, as que são grandes demais são resumidas, a gente faz alguns trechos e emenda esses trechos, para que as pessoas, porque ninguém hoje em dia consegue também ficar 3 horas assistindo uma ópera, né? No caso dessa que nós vamos fazer amanhã, ela é curta mesmo, ela tem 1 hora de duração originalmente. As outras a gente faz em curta para que elas fiquem mais palatáveis, que as pessoas queiram assistir
curtam isso muito. E o interessante é que as 3 são comédias. Então, a gente está levando uma coisa para as pessoas se divertirem, entenderem e terem esse contato com as vozes líricas, com a encenação de ópera. E da apresentação, né, de mais um espetáculo aqui em Batatais amanhã, pela companhia. Gisele, vamos falar especificamente dessa ópera, né? Os spoilers que podem ser dados aí, sem estragar para quem for assistir. Na verdade, isso que eu estava comentando com os alunos ontem, ópera sempre tem spoiler, porque quem está acostumado a assistir ópera, já conhece normalmente essa história, já sabe tudo que vai acontecer. A novidade é sempre ter uma montagem nova, tem um cantor diferente, tem pessoas que ainda não ouviram cantar. Então, os amantes da ópera já estão acostumados, já conhecem a história. Normalmente, a gente vai sabendo qual é a história. A história, basicamente, é de um homem muito rico, que está morrendo, e a família está muito interessada na herança. Então, se passa num dia em cima da situação da herança. E Djaniski não é o homem que está morrendo, Djaniski é o homem que dá um jeito na herança. Essa história ela foi baseada no conto 30 do Inferno do Dante Alighieri. Né? Dante Alighieri fez a Divina Comédia. E lá no Inferno, no conto 30, ele fala desse personagem. Por nenhuma frase a respeito da personagem, eles se basearam. E depois a gente veio a saber que essa história de Djaniski era um personagem real. O que acontecia? Dante Alighieri, lá no século XIV, pegava todas as pessoas que ele odiava, que fizeram mal para ele, para a família dele, e jogava no inferno. E narrava a estada no inferno dessas pessoas. Então, o que acontecia? O Dante Alighieri, a mulher dele, era uma das herdeiras dessa grande herança, do Boso Donati, um senhor que existiu mesmo, de Veneza, e que era muito rico, possuía muitos bens. E naquele tempo, uma pessoa era rica da família, a nobreza era assim, né? Tinha o título de nobreza, tinha riqueza, e o resto da família vivia pendurada na pessoa e sobrevivia do dinheiro da pessoa, do trabalho da pessoa e das outras pessoas que trabalhavam para ela. Então, todos esses familiares, e não familiares super próximos, não, assim, sobrinho, cunhado, esse pessoal todo vivia às custas dele. E se ele morresse, precisavam viver ainda às custas do dinheiro dele. Então, a história se passa em cima dessa situação dele. Vocês vão conversar com o Boso Donati, aliás. Não quero dar spoiler, mas já dando. Vocês vão conversar com o Boso Donati e o Boso Donati vai falecer na frente de vocês. E aí começa toda a história. O que faremos para conseguir a herança? Porque disse que ele deu a herança para os padres. E se ele deu para os padres, o que nós vamos fazer? Vamos morrer de fome? Aí, então, entra o Djaniski na história. Era a única pessoa que conseguiu resolver esse problema da herança. A filha do Djaniski era namorada de um dos herdeiros do Boso Donati. Só que essa filha, a família do Boso Donati, não aceitava, porque eles eram nobreza. E esse homem era novo rico. Né? Eles não queriam misturar as coisas. Quem é da nobreza e continua sendo nobre, não pode misturar com jeitinho. Então, essa é basicamente a história. E o menino fala que a única saída é o advogado, o sem vergonha, o safado do Djaniski. E o Djaniski que vai lá e resolve, não tão a contento para a família, mas ele dá uma resolvida na história. E vocês vão ver o que ele vai fazer para resolver. E assim, né, se a gente pensa, né, no texto de Dante, né, sendo a inspiração para isso, né, e a gente conta nos dias atuais, o quanto nada mudou nesse mundo, não é, Gisele? Nada mudou. O ser humano continua sendo a mesma, a sociedade diz que ficou mais moderna, mas é a mesma. Exato. Não é? E aí a gente vê, de fato, não é, a importância, né, e a imortalidade de algumas óperas, né, o quanto a crítica social
continua atual, não é? O quanto alguns textos teatrais se mantêm, né? Desde as tragédias gregas, a Shakespeare, etc., se mantêm tão atuais porque trabalham com essa, né, esse elemento básico da humanidade, não é? Que é a história, né? As histórias se baseiam na história. Então, isso é muito interessante. E aqui, nesse caso, uma história verídica. Essa ópera do Puccini, ela faz parte de um tríptico que ele compôs no começo do século XX. Já é século XX. Ele compôs um tríptico todo falando de morte. São 3 óperas. O Itabarro, que é a primeira ópera, que é uma coisa mais dramática, mais de crime passional. Suor Angélica, que é uma ópera que fala de costumes, na verdade, né? Antigamente a moça ficava grávida fora do casamento, tinha que ir para o convento, o filho era tirado dela e dado. Mas essa também fala de muita morte, muita morte. E aí, por fim, o Gianni Schicchi, que é a única cômica. As outras 2 são dramas. E o Gianni Schicchi, ele encerra com um grande drama. São 3 óperas curtas. Por isso que fazia de 3, né? Porque naquela época não tinha televisão, não tinha nada disso. Então as pessoas iam para o teatro para ficar lá bastante tempo, né? Exatamente. Então, uma ópera com menos de 2 horas e meia, 3 horas, era aceitável. Então, são 3 óperas feitas de uma vez. Ele estreou no Metropolitan, era a época que ele já estava nos Estados Unidos, ele estreou no Metropolitan Opera House no começo do século XX. E pensar que as pessoas já tinham o hábito de maratonar ópera, não é? Era esse o perfil. Maratonava quando você assistia na Alemanha o Anel dos Nibelungos, do Wagner, né? Que é 12 horas de ópera, assim, que você vai, almoça, janta, fica lá assistindo ópera sem parar. É maratonar mesmo. Exatamente. Falando especificamente da montagem de vocês, né, da equipe, etc., né, como é que tem sido isso? Porque a gente sabe, né, olha, por mais que reduza o tempo, que compacte, etc., você tem músicos, você tem cantores, você tem figurinos, você tem cenário, né? Como é que é pensar na logística disso, né, e articular essa logística? A gente tem um produtor muito bom, Odete Favas, que é o Ivo, meu marido e companheiro que a gente construiu a Companhia Minas como ela é hoje, né? E é tudo muito organizado. A gente tem uma equipe pequena, mas muito organizada. Então, a gente tem tudo aqui no teatro organizado para cada uma das coisas que a gente vai fazer. A agenda é organizada para dar tempo de fazer todas as coisas. Às vezes, por exemplo, essa ópera não é estreia de montagem. Já tinha feito a montagem. O ano passado nós fizemos, o ano 2019 nós fizemos a primeira vez, fizemos 2022. O elenco muda um pouquinho dependendo da agenda dos cantores. A gente agora está fazendo só um cantor de fora, que faz o papel do Gianni Schicchi, que é o Rodolfo Giuliani, que é um cantor brasileiro de carreira internacional, já cantou para tudo que é lado do mundo, sempre para tudo que é lado do marido, com uma voz maravilhosa. E o regente dessa vez, o maestro dessa vez, é o maestro Gustavo Petri, que é o maestro da Orquestra Sinfônica de Santos, e é um maestro que também atuou muito no Teatro Municipal de São Paulo. O primeiro maestro que montou isso foi o Abel Rocha, que é o maestro da Orquestra Sinfônica de Santo André, e também foi diretor do Teatro Municipal de São Paulo, foi meu regente na época que eu cantei no Teatro Municipal de São Paulo, e a gente fez muita companheirismo de trabalho no interior muito grande, trabalha sempre com a Companhia Minas, é nosso maestro convidado constantemente, e bateu a agenda dessa vez. Mas a versão do português é dele, e algumas coisas que a gente faz dentro da ópera, que inclusive tem arranjo, tem coisas bem diferentes da ópera original, tem umas brincadeiras que a ópera original não faz, mas esse tipo de ópera permite que se faça esse tipo de coisa. Então, o Abel fez um trabalho muito legal com isso, e foi esse trabalho que a gente trouxe para cá, com direção do André Cruz e com a montagem toda nossa comigo, que a gente faz um trabalho de montagem
direcionado para as criações, principalmente do livro. Ele faz uma criação de cenário, faz uma intenção. Aí eu e o André vamos lá e trabalhamos a encenação, a forma que cada personagem vai atuar, e o André faz a direção final, né? Perfeito. E é um trabalho muito gostoso, muito divertido, uma equipe daqui, então a gente pode ensaiar bastante junto e funciona pra caramba. A encenação para nós é muito importante, que se faça teatro de verdade, porque às vezes o povo de ópera, o povo antigo principalmente, eles não fazem a encenação teatro mesmo, eles fazem uma coisa política, com gestos roteirísticos, não tem uma naturalidade, né? A gente já busca fazer uma coisa mais natural e mais dentro do teatro verdadeiro. A gente dá muita importância para isso, porque essa comunicação da história, se contar a história para o público, precisa disso, né? Não vai ficar só ouvindo assim, postado, jogando um monte de som sem se entender o que está, né? Então a gente tem uma encenação bem divertida, muito divertida. As pessoas podem se preparar para rir bastante, porque dá para rir bastante. Você já tem o selo André Cruz de qualidade aí, né? Nessa parte, né? Então... O André trabalha com a gente desde que ele era muito jovem. Ele começou como ator na ópera Flauta Mágica de Mozart, lá no século passado. Eu falo sempre para ele que era no século passado. Então, e ele começou a trabalhar com a gente muito jovem. E daí isso já faz quase 30 anos que ele está com a gente, né? Se não fizer 30 já. E aqui ele começou a ter o contato com a ópera, começou a entender a forma que a gente queria o trabalho, como a gente desenvolvia esse trabalho. E a gente trabalha junto desde então. Chegou uma hora que ele começou a dirigir, não trabalhar só como ator, né? E está dirigindo até hoje, né? E a gente já fez muita coisa bacana, muita coisa bonita, inclusive peças de teatro, né? E a gente continua fazendo. A gente sempre faz uma peça de teatro nova, com a equipe mesmo dos cantores livres. Porque para a gente, antes de tudo, tem que ser ator. Além de ter a voz bonita, tem muita técnica, tem que ter técnica de palco, tem que ser ator, para poder trabalhar aqui com a gente. Então, para a gente isso é muito importante. E o André está junto aí, tá? Estamos juntos desde então, já há 30 anos aí junto. Muito bom. Para finalizar, eu queria falar a respeito de financiamento disso, não é? Como é que se consegue circular com esse tipo de espetáculo, com essa qualidade, né, gratuitamente? Então, a gente tem os projetos de incentivo fiscal. Já há bastante tempo a gente trabalha com isso, não com editais. Editais a gente entra muito pouco, mas a gente entra com o ICMS e com a Lei Rouanet. E nós temos patrocinadores fiéis e antigos, sabe? Patrocinadores que estão com a gente há muito tempo, desde o começo do teatro, desde a primeira construção e reforma do nosso teatro. Tem patrocinadores que estão com a gente. Aí de Batatais, inclusive a Regina Batatais já patrocinou, volta a patrocinar quando a gente tem projeto disponível para ele tem disponibilidade para patrocínio. Toda a família Biagi já trabalhou muito com a gente, já apoia muita gente, são parceiros, patrocinadores. São parceiros, porque para a gente é muito interessante. Tanto a cidade tem a empresa patrocinadora, quanto a empresa patrocinadora em si, eles têm o pessoal que trabalha dentro da empresa. E essas pessoas vivem na cidade, elas precisam ter um retorno. Para a gente isso é muito importante, né? Então a gente tem os polos de corais na cidade, a gente leva para a cidade, está trazendo a verba do patrocínio para a gente, alguma coisa de arte. Não é só para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem sim o teatro, mas veja, por exemplo, nesse projeto a gente está fazendo Ribeirão Preto, Batatais e Serrano, né? Batatais a gente tem um parceiro enorme, que é a Pedra Industrial, que também tem algum envolvimento com os Batatais, que são empresas que estão junto com a gente. Então a gente leva coisas muito bacanas para a cidade, para a população da cidade, que é dali que está saindo aquela verba. E as leis de incentivo são necessárias para esse tipo de coisa. Nós que já estamos assentados nisso, as pessoas falam assim, porque lei de incentivo é isso, é aquilo. Não, a lei de incentivo é necessária. Sim. E é um dinheiro que não é um dinheiro do governo, é um dinheiro que é da empresa. A empresa está pagando um imposto e tirando uma parte desse imposto para um projeto que ela sabe que vai funcionar. Ela sabe que vai prestar serviços para a comunidade. Se não houvesse a empresa, não haveria esse patrocínio, porque não é o governo que gera essa renda,
é a empresa que gera traz. Então, a gente tem muito orgulho dos patrocinadores que a gente tem, que a gente conquistou nesses anos todos, que são fiéis porque eles veem resultados para a população de suas cidades e para a população da nossa região. Então, para a gente isso é muito importante, a gente prestar esse serviço e levar o nosso ofício em função desse serviço que a gente pode prestar para a comunidade. A gente transforma a vida de muita gente, leva alegria, leva emoção e leva até empregos, porque a gente tem uma equipe muito grande trabalhando hoje com a gente, de jovens que começaram com a gente, crianças ainda, e que nós ensinamos música aqui, encaminhamos para a faculdade, logo que entraram na faculdade já tinham o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio de companhia, se formavam e hoje tem vários que são maestros, ou que são cantores líricos, tem gente fora do Brasil, tem gente em São Paulo, tem gente aqui, né? Então a gente está produzindo no interior para levar para todo lugar a nossa produção do interior, com qualidade. Isso eu acho muito importante, né? E nas cidades que nós temos esse contato, essa parceria bacana, né? Perfeito. Gisele, gratidão pela conversa conosco tão rica, não é? Agradeço a você, estendendo ao Ivo, a toda a equipe, sempre a parceria aqui com Batatais. O espaço está sempre disponível aqui para divulgação, tá certo? Podem contar sempre. E, não é, as pessoas aí que querem ainda, né, ver se tem um espacinho aí para assistir a apresentação, né? 3761-2097, que é o telefone do nosso Teatro Municipal. E espero, né, contar o mais breve possível com mais apresentações do trabalho de vocês aqui na cidade. Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar para as pessoas a respeito do espetáculo. E a gente espera vocês lá, gente. Entradas gratuitas, sempre gratuitas. E a gente espera vocês também nas nossas páginas na internet para verem o que está acontecendo, porque às vezes está aqui em Ribeirão, dá para assistir alguma coisa, né? A gente tem chorinho aos domingos, um domingo por mês, a gente tem chorinho de manhã, de domingo. A gente vai ter Carmina Burana no Teatro Pedro II, que é um espetáculo lindo, que é muito bom, muito emocionante de assistir. A gente vai ter mais ópera que nós vamos levar aí para Batatais também, as bodas do Fígaro em agosto. Em setembro nós temos o Barbeiro de Sevilha. Então, a gente espera todos vocês no teatro amanhã assistindo. É isso. Vou ficar olhando para ver.